Josué capítulo 4, quem achou, diga amém. Acompanhe a leitura e permaneça aí com a Bíblia aberta. Diz assim, leremos dos versos 1 a 9. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Verso 9 diz assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Amém. Feche os seus olhos. Pai, esta é a porção da Tua palavra para a nossa vida. Nós queremos nos aquietar diante da gloriosa palavra do Senhor e pedir a Deus que essa palavra lida seja agora ministrada aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua unção venha sobre a minha vida, para que no abrir da minha boca fale segundo permissão e vontade do Senhor. Prepara o coração, o ouvido do Teu povo, Pai, para que possam receber essa palavra, e que essa palavra, caindo no coração, produza frutos permanentes que glorifiquem e exalte o Teu nome. Repreendemos toda incredulidade, repreendemos toda inquietação, repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor. Sela esse lugar com o sangue do Cordeiro, sela as nossas vidas com o sangue do Cordeiro. Fala, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Oramos assim com ações de graças em nome de Jesus, e o povo de Deus disse amém. Queridos, esse texto, ele faz parte de um livro histórico. Josué é um livro histórico da palavra de Deus do Antigo Testamento, que retrata a passagem do povo, a saída do povo do Egito e a introdução do deserto, depois de 40 anos, e a introdução desse povo na terra prometida, uma terra que havia sido prometido há muito tempo atrás. Capítulo 3, você se lembra, fala de um milagre extraordinário, quando o rio Jordão se abre, e aquele povo todo atravessa o rio Jordão. O rio Jordão, aquela época do ano, era a época da cheia, o rio estava sobremodo elevado, estava muito cheio, e a Bíblia fala que, conforme a orientação de Deus, e eles seguiram a orientação de Deus, houve como que uma barreira, como que uma parede do alto, do rio, da parte de cima do rio, quando o rio descia, e aquele paredão foi feito ali, fez com que as águas do Jordão parasse, e o restante da água foi correndo, até que o rio ali ficou represado, e eles então puderam atravessar, e nós conhecemos a palavra. E no capítulo 4, acontece algo muito especial, mais uma orientação de Deus. E o texto que a gente leu diz que a orientação era muito simples. Cada homem de uma determinada tribo,
cada um de uma tribo, 12 homens, portanto, deveriam, no lugar exato onde os sacerdotes pararam com a Arca da Aliança, eles deveriam tomar pedras, colocar no ombro, atravessar e levar no acampamento. E a Bíblia diz então que assim eles fizeram. Cada homem, representando uma tribo das 12 tribos, pegaram uma pedra, atravessaram o rio, e a Bíblia fala que então no dia seguinte, Josué, ele levanta, ele empilha aquelas pedras, e aquelas pedras se constituiu então um obelisco, né, um memorial, um monumento, que tinha um sentido de ser. E eu queria hoje então falar a respeito desse memorial. Por que é que Deus pediu para se arrancar do leito do rio 12 pedras, e do lado de lá, na terra de Canaã, fosse erigido então um memorial? Quando a gente pensa em memorial, em sinal, a gente percebe que era algo que apontava para alguém ou para uma determinada realidade. E Deus então, ao fazer isso, tinha algo em mente no coração. E o texto aqui, mais para frente, a gente lendo, a gente descobre que o sentido daquilo era para que as nações da terra pudessem saber que a mão forte de Deus é que havia feito aquilo. E hoje à noite, então, eu quero primeiro olhar para esse memorial, extrair algumas lições para a minha, para a sua, para as nossas vidas, do que aquilo Deus queria comunicar. Primeira coisa que me chama muito a atenção é que Deus espera que o discipulado, a transmissão da fé, a partilha da palavra aconteça no interior da nossa casa. A responsabilidade da igreja é em parceria com as famílias, mas não substituto da família na transmissão, no ensino da palavra de Deus. Olha que interessante, a palavra sinal, que nós lemos aqui em Josué 4, ela tem um paralelo, ela tem um similar, a palavra festa. Você se lembra? Quando da festa do Egito, na Páscoa, lá para frente, lá para trás, melhor dizendo, em Êxodo, quando aquele ritual que foi feito na noite da saída do Egito, deveria ser repetido todos os anos, no dia 10 do primeiro mês do ano, lá em Israel, eles tinham que tomar das suas ovelhas, uma ovelha perfeita, uma ovelha com 1 ano de idade, deveria ser limpinha, perfeita. Eles tinham que guardar na sua casa do dia 10 até o dia 14. No dia 14, no finalzinho do dia, eles tinham que imolar aquele animal. Eles tinham que pegar aquele sangue que havia sido derramado do animal dentro de uma bacia e aplicar nas vergas da porta, nos umbrais ali. E aquilo seria um sinal, um lembrete, um memorial, para que ao fazerem isso, os pais, os filhos tivessem a sua curiosidade aguçada. Os filhos são curiosos ou não? Criança é curiosa ou não? É uma bênção, não é não? Por quê? Para quê? O que é isso? Como é que faz? Como é que não faz? Então, a pergunta foi: quando os vossos filhos perguntarem o que é isso, vocês poderão contar que naquela noite a mão poderosa de Deus se manifestou e Israel foi liberto do Egito. E agora esse ensinamento é de novo aplicado aqui. A forma de Deus agir não se altera. E Deus então agora fala para Josué: Josué, quando os seus filhos passarem perto dessas 12 pedras em Gilgal, que é uma terra que será tomada por vocês, porque depois do Rio Jordão, é a terra de Canaã onde eu estou dando para vocês, aquele monumento que for levantado do lado de lá do rio, as crianças irão passar e irão ver aquelas pedras empilhadas,
e a curiosidade será aguçada, eles não se contentarão em olhar apenas, e eles perguntarão para vocês: pai, o que é isso? É nesse momento que vocês vão partilhar a palavra, é nesse momento que vocês vão ensinar as escrituras para os vossos filhos. Queridos, nós estamos num tempo de igreja, onde nós estamos sonhando e trabalhando para o nosso crescimento enquanto igreja local. Você pode dizer um amém? Nós temos alvos para esse ano, de gente que a gente vai evangelizar, de gente que a gente vai partilhar a palavra. Mas, queridos, nós não podemos correr o risco de evangelizar os de fora e esquecer os de dentro da nossa casa. E eu te pergunto, quantos na sua casa ainda não conhecem o Deus que você conhece? Quantos na sua casa ainda não experimentaram da graça, do poder de Deus que você tem experimentado? Nessa noite Deus está dizendo que no interior da tua casa a palavra seja proclamada, porque a minha intenção é salvar você e sua casa. Louvado seja Deus. Sabe, quando eu olho para isso, a preocupação de Deus em salvar a família, a preocupação de Deus em salvar não só o indivíduo, mas a família. Deus não é Deus de gente solitária, Deus não é Deus de indivíduo, Deus é Deus de famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Se você foi salvo pela graça de Jesus, e muitos na sua casa ainda não conhecem, talvez você seja o único. Saiba de uma coisa: Deus está trabalhando para que a sua casa seja salva pela graça desse Deus maravilhoso. Deus quer salvar a sua família. Você lembra de Raabe? Raabe é uma prostituta. Raabe mora do lado de lá em Jericó, se vende para ganhar a vida. Aquela mulher acolhe na sua casa os espias, esconde, pensa numa estratégia para que os espias não fossem descobertos. E a Bíblia diz que aquilo agradou demais o coração de Deus. E Deus fala: eu quero salvar você, Raabe. Vamos fazer o seguinte: você vai colocar na janela da sua casa, ela morava sobre a muralha de Jericó, você vai colocar ali um fio escarlata, um fio vermelho, para que quando nós invadirmos Jericó, todos os soldados estarão apercebidos e atentos, que a casa e todos que estiverem dentro da casa com fio vermelho serão guardados da destruição. O projeto de Deus é a salvação sua e da sua casa. Louvado seja o Senhor. Você se lembra quando Deus evoca o dilúvio sobre a terra? A maldade do homem, do ser humano, foi tão grande que chegou aos céus, e Deus olhou lá de cima, vendo a maldade do homem, a promiscuidade. Você acha que nós vivemos em tempos promíscuos? Passado era tão terrível como hoje. A Bíblia diz, queridos, que então Deus sentiu náusea. Deus então tem uma estratégia: eu vou acabar com tudo. Só que ele olha, e a Bíblia diz que Noé achou graça. Então Deus dá uma orientação para Noé: Noé, faça uma arca, Noé. Noé, pegue madeira de cipreste, não adianta pegar outra madeira, é cipreste. Faça betume de piche, Noé, e passa por dentro para lacrar essa arca. E aí sabe o que eu gosto? A gente sabe, Noé foi o pregador numa época tão difícil, onde ninguém acreditava, onde o povo só queria saber de viver a sua própria vida. Diz o texto lá de Mateus, dos evangelhos, Jesus dizendo que na época de Noé, casavam-se, davam-se casamento, e ninguém queria saber de Deus. E Noé pregando: olha, vamos salvar a nossa alma, vamos entrar na arca, porque o negócio vai ficar feio. E a Bíblia, você conhece a história, quem é que se salvou da arca? Fora os animais do dilúvio? Noé e a sua família. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 11, quando fala de Noé. Diz que Noé preparou uma arca para a salvação da sua família. Sabe o que você vê aqui nessa noite? Para sair daqui acreditando que aqueles da tua casa que ainda não servem ao Senhor, servirão ao Senhor juntamente com você. Louvado seja o nome do Senhor. Discipulado, evangelização, começa em casa. Viu? Ainda que seja mais difícil pregar em casa,
Porque em casa a gente não prega com a palavra, a gente prega com a vida. E talvez esse seja o maior desafio. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu te salvei, porque eu quero a sua família rendida à minha presença. Louvado seja o Senhor. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, quando eu olho para o memorial, é que cada um tem que fazer a sua parte. Quando ele escolhe 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, e cada um tem que pegar uma única pedra, colocar no ombro, tirar do leito do rio e levar para o acampamento, para que depois então fossem colocadas uma em cima da outra. Eu aprendo muito a respeito da unidade. Eu aprendo muito essa coisa que Deus preza, que é todo mundo sendo responsabilizado por alguma tarefa. As 12 tem a ver com a totalidade da nação de Israel. Não dava para cada um levantar uma pedra. Então, representativamente, ele chama um de cada tribo para dizer: olha, sim, eu estou instruindo a vocês que aqui tem trabalho para todos. O trabalho na minha casa, o trabalho para que eu possa edificar a igreja, não é trabalho de poucos, é o trabalho de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos num projeto, queridos, que já começou e não tem volta, só vai terminar em 2030. Eu já fico pensando: meu Deus, 2030, quantos anos eu vou ter, Jesus? Será que eu ainda vou ter cabelo? Cabelo acho que eu vou ter, vai estar branco, né? Daqui 10 anos, nós estamos trabalhando, mas não é trabalho do pastor, não é trabalho da liderança da igreja, dos ministérios, dos grupos societários. É trabalho de cada um. Cada um aqui tem que pegar uma pedra no ombro para a glória e louvor do nome do Senhor. Você está disposto a isso? Porque tem gente que acha que a igreja é um pedalinho. Já andou de pedalinho? Quem já andou de pedalinho? Já foi lá no Taquarão andar de pedalinho? Com um filho pequeno? Andar de pedalinho com criança é terrível. Por quê? Sobra para você pedalar. Não é não? A gente entra no pedalinho com as crianças, aí a criança olha e fala: pai, vamos para lá. Pedala, pai, pedala, Robinho. E vamos pedalando. A hora que chega lá, você já viu? Quando a gente chega lá, o melhor sempre está para cá. Pai, agora vamos para lá. E você pedala, pedala, pedala. Tem gente que acha que a igreja é isso. Pedala, pastor. Pedala, líder. Quem mandou assumir responsabilidade? Pedala. A responsabilidade é tua. Não, a igreja não é um pedalinho. A igreja é um barco a remo, todo mundo tem parte. Todo mundo tem que pôr a mão no remo, todo mundo tem que dar a sua contribuição, por menor que seja, por mais fácil que seja o trabalho, é importante o seu trabalho para a glória e louvor do nome do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu tenho para mim que Deus espera que cada um faça a sua parte. Louvado seja Deus. O trabalho de Deus, esse memorial, se faz em equipe. Esse memorial se faz num agrupamento. Esse memorial não se levanta sozinho. Esse memorial se levanta em equipe. Você está disposto a contribuir? Para muitos aqui a contribuição é a crítica. Para outros a contribuição é a fofoca. Para outros a contribuição é a ausência. Mas para outros a contribuição é: vai dar certo. Para outros a contribuição: eu vou, porque eu acreditei nesse projeto. Para outros a contribuição é: eu vou falar do amor de Deus dentro da minha casa, fora da minha casa, porque eu faço parte de um projeto maravilhoso de crescimento, de implantação de reino, de mudança de sociedade, de transformação de vidas e famílias. E que privilégio nós trabalharmos nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Você está disposto a pagar o preço? Pôr uma pedra no ombro? Cutuca o irmão que está ao seu lado e diga assim: você vai emprestar esse ombrinho aí para pôr uma pedra em cima? Quando eu olho para o memorial, primeiro fala de família. Segundo, fala da contribuição de todos para levantar esse memorial. E depois, queridos, nos desafirma que Deus fez coisas grandiosas na vida do seu povo. Sabe para que servem memoriais? Para que você veja aquilo e tenha sua fé renovada pela ação de Deus no passado. Louvado seja o nome do Senhor.
Imagina o filhinho perguntando para o papai: pai, que pedra é essa? Imagina o pai sendo um daqueles que passou a pé enxuto, contando: filho, a gente estava do lado de lá do rio, filho. Moisés havia subido, morreu e foi embora, agora era Josué, havia aquela apreensão. O ambiente estava pesado. A primeira prova de Josué não foi uma batalha, não foi uma guerra, não foi um inimigo, porque ele poderia se garantir, porque Josué era general, Josué era homem de guerra. Mas não foi assim que Deus introduz ele na batalha, na peleja da vida. Nós estávamos diante de um rio, o rio estava cheio, transbordando pelas suas ribanceiras, e agora a gente tinha que atravessar. Mas olha, Deus deu para ele uma instrução, filho. A instrução era dos sacerdotes levar a arca. Filho, olha, quando a gente conta isso, você não vai acreditar, porque o rio ainda estava descendo com volume de água cheio. O sacerdote, quando eles puseram o pé, alguma coisa maravilhosa aconteceu, filho. As águas pararam, a gente viu a água indo embora e aquela água de cima não vinha. Que coisa linda, os sacerdotes pararam no meio. A gente passava pelo sacerdote olhando e vendo aquele. Eu fico maravilhado com aquilo, gente. Eu fico imaginando o filho: oh, meu Deus, essa pedra tirou do rio, eu quero tocar, porque a bênção de Deus é palpável na nossa vida. Louvado seja o Senhor. A fé daquela criança e daquele homem que estava relatando para o filho a sua fé seria renovada no coração dele. Louvado seja o Senhor. Quando a gente estimula as pessoas a testemunharem, é para que memoriais sejam vistos por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vem aqui, como a Mônica fez e deu um testemunho, meu Deus, se você receber um cartão, desbloqueia logo, viu? Vai que tem 6.000 aí. Eu falei: que coisa linda. Recebe um cartão, ela ia dar para o Vinícius. Imagina. Imagina o Vini, com um cartãozinho com 6 barão. Deus estragou a parada. Na hora que ela ia entregar, tem 6 contos aí, filha. Vai arrumar o quintal, nós vamos fazer um culto de inauguração lá, em nome de Jesus. Hoje de manhã, estava aqui na igreja, acabou o culto, o Edilson me chamou. Eu vi que ele queria falar alguma coisa. Sabe quando a pessoa... Eu falei: fala, meu filho, desembucha. Ele falou: não, pastor, eu quero contar uma coisa para o senhor. Eu falei: o que foi? Olha, o meu trabalho. Eu estava muito triste com o meu trabalho. Onde eu estava trabalhando, aconteceu uma situação muito ruim. E eu sei que eu ia ter problema ali, pastor. E eu comecei a pensar, pastor, eu nem orei, pastor. Eu pensei, falei: meu Deus, o senhor podia fazer alguma coisa. Porque tem dia que a gente não ora, a gente pensa, né? Não sei se você faz isso também, eu faço. A gente está pensando, né? E um pensamento que já é oração. E ele falou: meu Deus, como é que vai ser? Aí ele veio no concílio. E ele ficou maravilhado, falou: pô, eu quero dar minha contribuição, mas como que eu vou fazer isso? Porque eu trabalho à noite, domingo, eu não posso vir na igreja. Falei: pastor, meu Deus do céu, como é que eu posso dar minha contribuição? E ele foi embora, porque ele quer se envolver, participar da contribuição dele. Aí ele veio falar para mim: pastor, o senhor não sabe, o meu patrão me chamou do nada. Falou assim: ó, eu estou pensando numa coisa. Eu vou te chamar para você sair da farmácia onde você está e vir para uma farmácia para trabalhar comigo. Então o problema que ele já começaram a enfrentar naquela farmácia, acabou, porque agora ele foi transferido de farmácia. E sabe para onde? Balão aqui da igreja, ele está trabalhando aqui no balão da igreja. Ele falou: pastor, aí para acabar, o senhor me fala que agora vai ter culto de manhã, pastor. Eu entro 3 da tarde, eu vou poder vir nos cultos de manhã, adorar e glorificar o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É um Deus que faz coisas extraordinárias para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Esse memorial é um lembrete do poder de Deus. Era isso que as nações entenderiam. O que é esse monumento para as nações? É que a mão do Deus de Israel é forte. Deixa eu te falar uma coisa: a mão do teu Deus é forte e grande. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, quarta, né? Quarta coisa que eu fico maravilhado aqui, é que esse memorial é um alerta de que não só Deus fez coisas grandiosas para nós, mas que Deus fará ainda novas coisas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.
É esse Deus que age, é esse Deus que abençoa, é esse Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Deus está trabalhando em seu favor para abençoar a sua vida, porque a coisa que Ele mais gosta é ver um sorriso largo no seu rosto, satisfeito pela bênção da presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala para os filhos, é porque Deus está em mente as futuras gerações, e as futuras gerações poderiam contar com uma coisa: Deus que fez coisas tremendas no passado, é Deus que faz coisas tremendas agora. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus que fará ainda no futuro coisas extraordinárias, coisas que estão para acontecer na sua vida. Deus está trabalhando para que elas aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos pela Ana também semana passada. Fez a cirurgia, um lado ficou paralisado. Fui conversar com ela, estava difícil para ela formular as frases. Aí ela ficava nervosa, aí ficava mais difícil ainda. Ela ficava quieta, né, aquela agonia. As pessoas que iam visitar se sentiam mal. Filha, pastor, não aguento ver minha mãe assim. Está em casa. E os médicos, ela me mandou um print da conversa dela com o médico, porque ela não estava levantando a mão, tudo paralisado, lá direito. E agora o que ela está fazendo com a mão? Sabe o que é isso? É a mão de Deus que está pegando a mão dela e falou: levanta esse negócio aí, filha. Ah, que Deus glorioso. Eu não sei o que há de necessidade na sua vida. Eu queria que você olhasse para os memoriais que já foram levantados na sua existência, na sua caminhada da fé, e saísse daqui com a fé renovada. O Deus que fez ontem na minha vida, fará hoje e amanhã, porque Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o Senhor. Quinta coisa que eu vejo no memorial é que Deus não é Deus exclusivamente dos israelitas. Deus não é Deus dos crentes só, meu irmão. Deus é Deus de todo aquele que nele crê. Louvado seja o Senhor. E se o ímpio passar a crer nele hoje, sairá daqui com a promessa de uma mão estendida, forte e grande, para abençoá-lo, para que os povos das terras vejam como é grande a mão do Senhor e temam o nome do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Sabe por que Deus abençoa a sua vida? Para que você seja um memorial para as pessoas que estão à sua volta, de um Deus vivo e todo-poderoso que abençoa todo aquele que nele crê e teme pelo seu nome. Você quer ser usado como memorial de Deus? Amém? Só alguns levantaram a mão. Vou falar, agora você levanta a mão. Você quer ser um memorial de Deus? Aleluia, glória a Deus. Então se prepare para compartilhar. Quando as pessoas perguntaram o que é isso, o que está acontecendo, como é que você está desse jeito? Rapaz, você fez plástica, você está mais bonito. Não, é a graça de Deus no meu coração. Continuo feio, mas agora feio abençoado. É a bênção que deixa a gente bonito, né? Que coisa linda. Você e eu somos memoriais. Gente, que Deus tremendo é esse? Que Deus grande. Esse foi o problema de Israel. Sabe por que a igreja existe? Porque Israel achou que Deus era só dele e não compartilhava o Deus deles com ninguém. Sabe por que a igreja foi levantada? Para abençoar as nações. Porque Israel falhou. Porque Israel achou que Deus era Deus dos israelitas só. Deus me abençoou, que bênção, não preciso de mais nada, você que se lasque. As nações ao redor de Israel deverão ser fulminadas pela graça de Deus. Você já bateu no peito e falou: eu vou para o céu, você vai para o inferno? Tem misericórdia. Israel fazia isso. Israel se gabava de temer a Deus, de servir ao Senhor, e dizia: ó, que os outros povos se lasquem. Mas sabe quando Deus levantou Israel? Sabe o que Deus falou para Israel? Israel, vocês serão testemunho do meu amor, para que as outras nações venham e adorem o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que você foi salvo? Para salvar os da sua casa. Sabe por que você foi salvo? Para salvar os que estão à sua volta. Louvado seja o Senhor. Tem sentido? Nós vimos o movimento. Até esqueci, né? Se eu falar, achei que era na hora do louvor. Domingo vocês falam, tá?
Esse movimento que tivemos aqui no Brasil, 150 mil pessoas, somando os 3 estádios, falando sabe o quê? Assumindo não era show. Teve show? Teve. Teve um monte de pregação? Teve. Mas qual que era o propósito daquilo? Que vem uma onda no Brasil, onde todo mundo entenda que a fé que ele tem no Senhor tem que ser compartilhada com o próximo. E hoje eu estava vendo a Zion Church, e o Theo estava falando. Tinha um aplicativo deles, e no aplicativo tinha um ícone que você dizia assim: sou universitário e quero influenciar a minha universidade, quero começar algum movimento dentro da minha universidade, da minha faculdade, eu quero. Sabe quantas pessoas fizeram isso? Mais de 12.800 pessoas. Imagina o que vai acontecer nas nossas universidades. Gente, o movimento metodista começou aonde? Wesley, os irmãos Carlos e John e George Whitefield começaram aonde? Numa universidade de Oxford. Eles eram chamados o Clube Santo, de maneira jocosa, era uma chacota, era uma crítica. Olha lá vai olha lá o Clube Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha lá, o Santinho vai agora lá. Eles não se importaram, eles se juntavam para ler a Bíblia, para orar, para cantar, e toda uma nação, começou numa universidade, e toda a nação da Inglaterra foi alcançada pelo mover de Deus, pela onda de Deus através daqueles homens. E é isso que nós vamos ver no Brasil, louvado seja o Senhor. Por que a gente vem todo domingo aqui, gente? Só porque a gente olha para o nosso umbigo e tem necessidade? Não! A gente vem aqui para receber a palavra, para sair lá fora, compartilhar com aquele que não tem esperança. E perguntam, qual é a razão da tua esperança? É o que Pedro disse. Eu preciso compartilhar minha fé. Não dá. Hoje na escola dominical fomos ministrados a respeito disso. Não dá para a gente se calar. Não dá para a gente ficar quieto diante do que Deus está fazendo na nossa vida. Isso é pecado. Isso é ingratidão. Eu quero estimular você, meu irmão, nesse ano a falar do amor de Deus. A falar do amor de Deus, a falar do amor de Deus. A viver e falar o amor de Deus. Você vai ser usado como um memorial para que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade que hoje você já tem, queridos, em nome de Jesus. Você quer ser usado nisso? Não tem mais a ver comigo, queridos, eu já tenho. Eu não preciso receber mais nada. Meu nome está escrito no livro da vida. Os meus pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Se Deus nunca mais respondesse oração nenhuma minha e me garantisse o meu acesso à vida eterna na presença dEle, eu tinha que estar satisfeito, porque o que eu merecia era condenação eterna, uma vida de sofrimento eterno, eterno. Sabe o que é isso? Eterno. E Ele não, Ele falou, não, se o Vladimir acreditar na mensagem do Evangelho, ele também pode ser salvo da ira vindoura. Assim como todos aqueles que acreditarem na graça e salvação através de Jesus Cristo serão salvos e viverão a eternidade com o Senhor. Você já recebeu isso? E quantas pessoas morrem à nossa volta e a gente não teve coragem de partilhar? E quantas pessoas da nossa casa indo para o inferno? Quantas pessoas do nosso convívio no trabalho, que a gente ama, que a gente se afeiçoa, e a gente não tem coragem. Deus está dizendo, você é um memorial. O memorial tem um propósito: sinalizar alguém ou algum evento. Você é um memorial que deve sinalizar a glória de Deus através de Jesus Cristo, e que nele há salvação para o pecador arrependido. Louvado seja o Senhor. Se você não está fazendo isso, você não está cumprindo um propósito de ser um memorial nas mãos do Senhor. Nós precisamos nos levantar nessa geração perdida, sem esperança. Gente, as pessoas estão se matando por causa da insatisfação. E quem se mata por causa da insatisfação são classe média alta. É quem tem tudo. E sabe o que isso mostra para mim? Tem tudo o que o mundo pode oferecer, mas não tem a graça salvadora de Jesus na vida, que dá sentido para a existência, que pacifica a alma,
que apazigua o coração e que instala satisfação, tendo com o que comer e com o que se vestir, estejamos contentes. Gente de classe média alta, se matando, tem família. Não são os pobres que estão se matando, não, são os ricos ou os de classe média, que tem 5 refeições por dia. Não é gente que não tem família, a grande maioria, lógico, né? Vou fazer um recorte aqui, mas no geral é gente com família, jovens com a vida aí cheio de oportunidades. Por que estão fazendo isso? Porque você é um memorial que não cumpre o propósito. Você é culpado por isso. Você é culpado. Ah, mas eu não conheço. Você não conhece esse. Mas tem alguém do seu lado sofrendo em silêncio e você não testemunha. Você é uma pedra. Deus quer transformar nessa noite pedras em memoriais que sinalizam a graça e o perdão de Jesus Cristo. Quando as nações passarem, também vão perguntar que pedras são essas. Não é só a nossa casa, é para os que estão à volta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Está disposto a ser transformado de pedra em memorial? Amém? Deus, sabe qual vai ser minha oração essa semana? Deus, coloca gente desesperançada do lado do Tiago, do lado do Jadilson, do lado do Ayrton, do Pablo, do lado da Rose, do meu lado também, porque eu quero ser um memorial que testemunhe e sinalize a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso fazer essa oração por você? Posso mesmo? Então, domingo vai ter testemunho. Posso? Domingo, só gente bem difícil do seu lado. O testemunho ser maior. Porque não tem jeito. Você já fez essa experiência? Acorde e diga: Senhor, coloca alguém nesse dia para que eu possa falar da minha fé. Você vai ver o que vai acontecer. Sabe por que a vida cristã é chata? Porque a gente só pensa no nosso umbigo. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Senhor, a te catar, rapaz. Você já tem o que você precisa. Acorde e fala: Senhor, eu quero ser um abençoador. Senhor, eu quero ser um memorial que cumpra o propósito. Não quero ser pedra, não. Que pedra, rapaz? Pedra só serve uma coisa: tropeçar. Memorial sinaliza a glória de Deus para que as pessoas sejam salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero concluir aqui pensando uma coisa com você, que para mim é tremendo. Se a gente passa batido o texto, vai demorar ainda, viu? Pode ficar em paz aí, louvor. É mania de pregador, falar que está acabando. Talvez o coração da mensagem seja isso que eu vou falar agora. Se a gente passa batido no texto, a gente perde detalhes. E aprenda isso, na Bíblia, os detalhes são tremendos. Os sacerdotes estão parados, 12 homens escolhidos por Josué vão para o meio do rio, pegam uma pedra, põe no ombro e leva para o lado de lá. Deposita no alojamento, na tenda deles. Os sacerdotes estão quase que indo. Josué volta sozinho para o rio. Sozinho. Ele volta para o rio, se ajoelha, e ele, sozinho, levanta 12 pedras. E agora ele não faz um memorial. Agora ele faz um altar. O memorial nós construímos. O altar eu construo sozinho. Josué volta, se ajoelha e empilha 12 pedras. Sai. E o que aconteceu com o rio? O rio seguiu seu curso normal. As águas que estavam paradas na parte de cima do rio, elas de novo são liberadas e elas começam a fluir. E o que aconteceu com as 12 pedras que Josué levantou? Ficaram encobertas, submersas. Quem via? Quem via? Quem via? Ninguém via. Só Deus.
Porque aquilo que Josué levantou dentro do rio, não era para ser visto pelos outros, era apenas para Deus ver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar uma verdade para vocês. Já falei isso para o Alexandre, que é da comunicação da nossa igreja. Eu estou ficando com náusea de ver Instagram, de ver Facebook, de ver um monte de memoriais que até sinalizam alguma coisa, mas não está sinalizando a glória de Deus. Sinaliza o eu, a ponto de gente tirar selfie em velório e colocar. Eu acho isso horrível. Vivemos numa época de muitos memoriais e poucos altares. Vivemos numa época em que muito se aponta para o eu e pouco se aponta para a glória de Deus. É por isso que Deus muitas vezes deixa de fazer, porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Você sabia que todo memorial que servirá de sinal para as pessoas verem, começa no secreto, começa no escondido, começa no oculto? Jesus, ensinando o povo a não levantar memoriais, mas levantar altares, disse para a igreja, para os discípulos e para a igreja: quando orares, entre no teu quarto, ore em secreto no teu quarto, e o teu Pai que te vê, é um memorial, é um altar que está sendo levantado. Olha, ele não falou o teu Pai que te ouve, o teu Pai que te vê, Mateus 6,6. O teu Pai que te vê secretamente te abençoará. Louvado seja o Senhor. Quando você está lá na sua casa, debaixo de uma luta, dobrando o seu joelho e ninguém sabe. Quando você está lá no secreto, sem holofote, sem aplauso, com a Bíblia aberta, você não está levantando um memorial, você está levantando um altar para Deus. E esse altar está sendo feito aqui no seu coração. Louvado seja o Senhor. Sabe por que talvez Deus deixou de abençoar a sua vida? Porque você tem desprezado o altar secreto. Como anda a vida de oração? Como anda a vida de comunhão com Deus? A gente quer fazer e quer que todo mundo veja. Você sabe que desde o finalzinho do ano, do meio do ano para frente, Deus começou a me incomodar a respeito do jejum de 21 dias. A minha intenção era estimular a igreja a fazer isso. Aí a gente punha no Facebook, primeiro dia do jejum, punha um versículo, segundo dia, terceiro dia. Eu comecei a ouvir Deus falar: para com isso. A igreja já sabe que tem que jejuar. A igreja já sabe o caminho da consagração. Agora, de você, eu não quero que quando você estiver jejuando, ninguém saiba. Porque parece que é muito tênue essa linha daquilo que a gente está fazendo para promover a glória de Deus e aquilo que a gente está fazendo para se autopromover. E nessa noite Deus está dizendo: olha, eu vou fazer de você um memorial, mas se lembre do secreto do seu quarto. Se lembre do altar escondido. O altar que foi levantado no leito do rio não era um memorial. Não era para as pessoas verem, comentarem. Não. Era algo que ninguém ia saber, senão Deus e Josué. Que nessa noite a gente possa aprender isso. E aí eu olho para a vida de Jesus. Você lembra João capítulo 2?
E talvez o nosso desafio seja esse: discernir esse equilíbrio entre memorial e altar secreto. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 2, que Jesus, a sua família e seus amigos foram chamados para um casamento. E o que aconteceu no casamento? Acabou o vinho. E o que a mãe de Jesus fez? Filho, acabou o vinho. Você lembra quando o anjo foi anunciar que ela ficaria grávida? Pela ação do Espírito Santo. E que aquele que seria gerado no ventre dela seria o Salvador, cujo nome seria Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz que Maria guardava aquelas palavras no coração. Eu fico imaginando a expectativa da mamãe. Quando é que meu filho vai começar a se revelar? Né? Eu sou pai. Ah, como é gostoso a gente promover os nossos filhos. Ah, não vejo a hora de começar o campeonato de vôlei. Não vejo a hora de começar as apresentações de ginástica, para fazer delas um memorial da ação de Deus. Que coisa linda. Mas cuidado. Cuidado. Sabe qual foi a fala de Jesus para a mãe? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. O que ele estava dizendo? Ainda não é hora de virar um memorial. Agora é hora de continuar no secreto, para o momento oportuno. João capítulo 7, olha só o que diz, ouça. Ora, a festa dos judeus, chamada Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, os seus irmãos e lhe disseram para Jesus: Jesus, olha só o que os discípulos de Jesus falaram para Jesus: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, que realize os feitos que você faz secretamente. O que Jesus falou para os seus discípulos? Ainda não é chegada a minha hora. De vários personagens da palavra, um que eu gosto demais é João Batista. Você sabia que João Batista, eu gosto muito. Lucas capítulo 1, versículo 80. Fala que crescia o menino e se fortalecia. Ele habitava nos desertos, até que chegou o momento de se manifestar a Israel. Você quer ser usado como memorial do poder de Deus, da ação de Deus? Amém? Não ignore o tempo secreto que ninguém vai ver. Não ignore o tempo de construção, de edificação, de busca, de intimidade, onde você fale, talvez pareça que não haja resposta. Vai investindo, vai semeando no secreto, porque, meu irmão, quando Deus quer promover alguém, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala, agora é hora, a Bíblia diz que João Batista sai do deserto e está diante de poderosos proclamando: Jesus é o Messias, Ele deve ser seguido, louvado seja o Senhor. Sabe quando isso acontece? Depois de valorizarmos os altares secretos. Talvez você queira que as pessoas em ti vejam a glória de Deus. Não é errado. Errado é você não ter um lugar secreto de busca, de adoração, de quebrantamento. Josué fez isso sozinho. Monumentos, memoriais, construímos juntos. Altar se levanta sozinho. Você tem levantado altares para Deus? Você tem investido tempo na leitura, na oração, no jejum, na quietude? A gente fala tanto, já parou para ficar quieto na presença de Deus? Faça essa experiência. Ah, eu nunca ouço Deus falar. Você não pode falar. Cala a boca para você ver se Deus não vai falar. É cala a boca com respeito, tá? É na presença de Deus. Fica quietinho na presença do Senhor. Você vai ver. Você vai ver Deus falar poderosamente ao seu coração. Sabe o que falta pra gente? Vida com Deus. Altar secreto. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque Deus quer transformar
O que hoje possa ser um altar secreto, amanhã é um memorial para que as pessoas vejam e glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fale comigo, memorial, altar. Põe a mão no coração. Diga assim: Senhor, me ajuda a discernir o memorial do altar. Eu quero ser um memorial nas tuas mãos para sinalizar o teu amor e teu poder. Mas por favor, que eu jamais negligencie um altar oculto e secreto, em nome de Jesus. Me ajuda a priorizar o meu tempo de tal maneira que o altar secreto diariamente seja levantado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecado. Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. O convite é para o altar secreto, meu irmão. Que privilégio Deus nos convidar para um tempo de intimidade, para um tempo com Ele. Que bênção, que privilégio. Eu queria que você saísse daqui com esse encargo sobre o seu ombro. O encargo de levantar um altar. O altar, como eu disse, se levanta sozinho. Amém? Mas hoje à noite, talvez, querido, você precise receber no seu coração a renovação para esperar a ação sobrenatural de Deus. E é isso que Deus fala ao meu coração. Tem gente aqui precisando de um toque, de um milagre, de uma ação. Tem gente aqui precisando de uma intervenção, e a fé precisa ser reanimada nesse coração. Nós falamos que o memorial sinaliza o que Deus já fez e o que Deus fará na nossa vida. E se há algo que você precise do Senhor, só Ele, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para o altar. Dizer: Deus, eu tenho essa necessidade. Deus, eu preciso de algo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, o altar está aberto para você. E o convite é: venha para o altar. Venha para o altar. O altar é lugar de milagre. Esses últimos domingos nós temos sido desafiados a vir para o altar para nos comprometermos. Mas hoje o convite é: vem para o altar para ser socorrido. Vem para o altar para ser renovado. Vem para o altar se você está precisando de um milagre. Vem para o altar se você precisa de um toque.